Olá, meus queridos! Vamos começar agora a nossa segunda aula, tá certo? E a nossa segunda aula será a aula de Geografia. E hoje faremos um estudo, de algo que para nós não é muito novo, mas é um assunto que vai complementar o nosso entendimento sobre isso. Bem, começamos na semana passada a estudar sobre as diferenças, das pessoas, dos indivíduos no meio social em que vivemos do nosso país. Como vocês sabem, a grande população brasileira ela é misturada. Por quê? Porque temos as influências, herdamos muitas coisas dos nossos antepassados. E muitos deles foram índios, africanos, portugueses, não é isso? E por quê? Porque o nosso país, ele foi colonizado pelos portugueses. Mas antes que os portugueses chegassem ao Brasil, existia uma população aqui, que eram os indígenas, tá certo? E depois dessa colonização de Portugal, que teve essa mistura entre os portugueses e os indígenas, também tivemos povos africanos aqui no nosso país, que foram trazidos, para serem escravizados, e mesmo assim também temos um pouquinho da herança dos africanos, essas três heranças são bem predominantes no nosso país porque foram um dos primeiros, mas também tem outras heranças que também vieram para o nosso país ao longo dos anos, tá certo? E por que falar um pouquinho disso no início da nossa aula? Bem, porque lá na nossa nona unidade, vamos falar sobre a formação do povo brasileiro, de como foi formado essa população, como já introduzi um pouquinho do assunto para vocês. Aí na página 381 tem um textinho informando tudo isso que eu acabei de falar, da vinda dos europeus, dos portugueses que vieram para cá, que aqui já habitavam os indígenas e eles acabaram escravizando os indígenas, trouxeram os povos africanos também para serem escravizados, e depois fomos tendo outras influências, de outras pessoas que foram vindo para o nosso país. Então, tudo isso está contido aí nesse textinho, está informando nesse textinho da página 381, que fala sobre essa formação. Então, a leitura, como sempre, fica para vocês de entender um pouco isso. Falei, de forma resumida, tudo isso que já estudamos há muito tempo e que esse texto, ele só traz mais informações para esse nosso entendimento. E bem, sobre essas heranças, que está falando lá na página 382, ele fala, que dos povos portugueses herdamos traços culturais, como a língua portuguesa e a religião católica, que ainda é bastante influente no nosso país. Como eu já disse a vocês, essa mistura de povos nos traz diferenças nas heranças, desde a herança religiosa, desde os traços culturais que temos, desde a formação dos locais também, é uma herança de vários continentes, de vários locais. Mas a herança portuguesa é a predominante. Por quê? Porque ela foi uma das primeiras, além dos nossos povos indígenas que já estavam aqui, ela foi a primeira a chegar ao nosso país. Então, a herança portuguesa ela é maior porque foi a primeira, mas isso não quer dizer que ela é a única herança que temos, tá certo? Então, é importante de saber, de identificar, de conhecer um pouco mais dessas heranças. Então, nessa parte da herança, na página 382, fala também dos outros povos que foram chegando ao nosso país, como os italianos, espanhóis, árabes, japoneses, coreanos, chineses, alemães, poloneses, russos e entre outros povos que também trouxeram as suas heranças, a sua cultura, a sua religião e se misturaram com as que aqui já existiam. Então o Brasil ele é um país que tem muitas diferenças culturais, religiosas, de fisionomia das pessoas, cada um tem um pouquinho de cada uma dessas culturas que foram trazidas a partir de outros continentes, de outros países. Então é importante a gente conhecer, de entender e saber que aqui ninguém é igual a ninguém, todo mundo tem um pouquinho de cada lugar.
e que isso é a formação do nosso país, do nosso povo. É algo que a gente já conversou muito em outras aulas, já debateu muito, porque né, essa diferença entre os povos é muito presente na nossa cultura. E bem, para concluirmos esse nosso estudo sobre a formação dos povos brasileiros e essas heranças que a gente foi tendo ao longo do tempo a partir de outros países, vocês vão fazer a atividade aí da página 382, tá certo? E 383. Esse pesquisando, tá certo? Vocês façam também e esse relembrando. Essa atividade todinha dessa página é para ser feita e essa primeira parte aqui na página 382, tá bom? Para que vocês fixem esse conteúdo, que vocês conheçam um pouco mais, porque é importante, né? Como eu já disse, já falei muitas vezes, nós não somos apenas de uma cultura, somos uma mistura de várias culturas, tá certo? Então é sempre importante conhecer um pouquinho sobre elas. Façam a leitura, façam as atividades e me mandem para que eu possa corrigir, tá bom, pessoal? Um cheiro para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!